as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Onde deixar as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Começo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o inverno. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna.
você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado, ser um com você, ser um com você, ser um com você. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado, ser um com você, ser um com você, ser um com você. E aí pessoal, boa noite, mais uma live, mais uma vez com vocês, né? Preparado aí? Tranquilo? Vamos trazer uma palavra de bênção, uma palavra de esperança, de fortalecimento para a vida de vocês. Quero começar lendo um texto onde Timóteo ele faz um apelo, né, para nós e para você também, né, que antes de todas as coisas a gente deve sempre colocar diante de Deus, né, aquilo que vamos fazer, como vamos fazer, de que forma vamos fazer. Queria ler esse texto para você. Ele fala assim, ele está em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, ele fala assim, ó: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Queria te convidar nessa noite a orar conosco, a compartilhar conosco esse momento tão legal de podermos aprender um pouquinho mais com o nosso Senhor, com o nosso Pai, né? Com aquele que nos dá o fôlego da vida. Você é do outro lado, pode fechar seu olho. Pai, nós te agradecemos nessa noite, te agradecemos por esse tempo. Sabemos que o controle de todas as coisas está nas tuas mãos. Sabemos que tu tens o domínio sobre tudo e sobre todos. Queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, como filhos amados, não só nós, mas aqueles que estão do outro lado também, que o Senhor possa liberar a tua bênção nessa noite, que o Senhor possa confortar os nossos corações, fortalecer as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor. Espírito Santo de Deus, aquele que nos acompanha, aquele que está conosco, aquele que nos ensina todas as coisas, nós te damos total liberdade nessa noite para agir em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Senhor Jesus, aquele que pagou um alto preço e que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estaria ali. E tu está conosco. Nós cremos nisso e sentimos a tua presença. Por isso te louvamos, te agradecemos, honramos o teu santo nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Sim? Amém. Para você que assistiu a última live, nós conversamos sobre quem é você, né? De ser um filho amado de Deus. E para você que não assistiu a última, não quero deixar você boiando na conversa aqui, né? Mas lembrando essa frase importante, que é a verdade que tem que ser gravada no nosso coração. Que você é filho amado de Deus, tá bom? Então, se você não viu a última live, assista. É uma continuidade, tá bom? E aí, nós conversamos sobre isso, que você é um filho amado. Para continuar essa conversa,
eu quero deixar uma coisa clara para você. Você saber que é um filho amado é muito importante, mas você precisa saber o quão amado você é. Sabe por quê? Porque às vezes você pode pensar assim, tá tudo bem, me ama muito, mas se eu pisar na bola, aí a coisa pode ficar meio, né? Como se o amor de Deus fosse medido como o nosso amor, entendeu? Se aprontou alguma coisa, já fica de cara feia, já faz bico. Não. O amor do Pai é diferente, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. O quão amado você é. Você precisa saber como é o amor de Deus sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, que é totalmente diferente, né? Do padrão humano. E aí, antes de qualquer coisa, vamos ler esse texto. Lucas 15, espera só um pouquinho. Lucas 15, 11. Esse texto é um texto conhecido de todos nós. Aliás, é a parábola mais conhecida, que é colocar o título de A História do Filho Pródigo. Só que eu quero dizer para você, quando Jesus contou essa parábola, ele não estava falando do filho. Ele estava contando a história de um pai. E eu até trouxe, para ilustrar isso para você, essa biblinha aqui, ó. Bíblia em Ação. Essa Bíblia aqui era uma Bíblia de criança, não é infantil. Vamos dizer assim, para um pré-adolescente, tem 10, 11 anos, 12, porque era toda moderninha, assim, não é infantil. Então, quando tem sangue, é sangue mesmo. E aqui nesse Lucas 15 do filho pródigo, ela própria colocou, ó, não sei se você consegue ver aí, mas assim, ó, é a história de um pai amoroso. Então, o título, quando você fala a história de um filho pródigo, você já começa a ler pensando no filho. O que aconteceu com o filho? Quem é esse filho? Só que quando Jesus contou essa história, ele falou, é a história de um homem que tinha 2 filhos. E é isso que a gente vai compartilhar hoje, a história desse homem, tá bom? Eu queria indicar essa Bíblia para você. Não estou ganhando nada com isso, mas algumas crianças têm dificuldade de ler a palavra. Eu falo criança, os mais novinhos, né? Não estou falando de um rapazinho já de 13, 14, 15 anos. Mas o mais novinho, às vezes tem dificuldade porque não entende as palavras. Essa Bíblia, ela é como se fosse uma revista em quadrinho. E tem a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando o João, nosso menino, começou a ler, é claro que eu dei a Bíblia normal para ele, mas isso aqui estimulava ele a querer ver a história e não parava de ler. Então é um estímulo para a criança, tá bom? Fica a dica aí. Então aqui já fala a história de um pai amoroso. Então vamos ler Lucas 15, 11, focando no pai, no amor do pai, tá bom? Depois a gente vê os detalhes. Vamos lá, do 11 ao 32? A história inteira. A história inteira? Então vamos lá. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Outras traduções falam dissolutamente, né? Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Quem começou a passar necessidade? O filho, né? Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que aos porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Dando continuidade, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e pondo-lhe
pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque recebeu o salvo, são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo? Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso. É importante que você na sua casa acompanhe esse texto, tá bom? O tio leu, mas eu creio que é uma história que todos vocês já conhecem. E aí, quando a gente fala de pai, a gente tem que parar um pouquinho aqui. Lembra que eu falei? Essa história Jesus contou para falar do amor do pai. Então o filho mais novo, ele estava contando essa parábola para quem? Quem estava questionando ele eram os publicanos e pecadores e os religiosos, que eram os doutores da lei. Então tinham dois públicos. Então ele conta uma história relatando que esse mais novo representava os publicanos e os pecadores, e o mais velho representava esses doutores da lei e religiosos. Mas a história conta a história de Deus, do amor de Deus, certo? Então, quando a gente fala do pai nessa história, do amor do pai nessa história, automaticamente, isso é natural, você vai lembrar o quê? Do seu pai. Então, quando a gente fala de pai, normalmente você remete ao seu pai. E aí eu quero te dizer o seguinte: eu não sei que tipo de pai é o seu, mas com certeza não é igual ao pai Deus. De repente o seu pai foi um pai violento, entendeu? Então, quando fala de pai, você pensa nessas coisas de violência, não violento com atitudes, às vezes violento com palavras, uma pessoa que foi grossa, que foi estúpida com você, uma pessoa que foi agressiva. Então, fala de pai, você já não gosta. Ou de repente o seu pai é um pai que é egoísta, só pensa nele, na necessidade dele. Então, de repente, tu tá precisando de um tênis, uma camiseta, um cobertor, e seu pai tá pensando em trocar o pneu do carro, em comprar coisas pra ele, entendeu? Às vezes a casa tá caindo aos pedaços e seu pai pensando nele. Às vezes seu pai é um pai egoísta. Pode ser essa a sua realidade. Às vezes seu pai é um pai que te rejeitou, te abandonou, te desprezou, te ignorou. Então, eu não sei qual é a tua realidade de pai, mas com certeza não é igual o Pai Celestial, tá bom? Não sei que tipo de pai é a tua experiência, mas Deus não é igual ao seu pai, tá bom? Isso tem que ficar bem claro. E nessa parábola, nesse texto, Jesus mostra isso, o coração de Deus, o Pai, tá bom? Vamos dizer que seu pai é um bom pai, glória a Deus, mas ele também não é igual ao Pai Deus. Vou dar um exemplo. Nós somos pais, certo? Por mais que eu queira acertar com os meus filhos, por mais que eu queira fazer tudo certo e queira mostrar o amor de Deus, nós erramos. Quantas vezes nós erramos? E chamando a perdão, a mãe perdeu a cabeça, acabou gritando, perdão, o pai ficou bravo e acabou, sei lá, esquentando seu pandeiro. Não sei. Mesmo que o seu pai seja um bom pai, glória a Deus por isso, ainda não reflete Deus, o Pai, tá bom? Então esquece nesse momento o exemplo que você tem, o exemplo que você viveu, seja ele bom ou ruim, tá bom? Então vamos continuar. Vamos analisar a história com a tia? Vamos lá. Primeiro a gente vai analisar o filho mais novo. O que a gente viu que o filho mais novo fez? Vamos pensar, tio. Ele pede a parte dele da herança.
E aí eu quero contar uma coisa para você. Herança só recebe quando a pessoa morre. Quando ele pede pro pai a parte dele da herança, é como se ele virasse pro pai e falasse assim, olha, eu queria que você tivesse morrido, mas como você não morre, dá o que é meu, que eu quero a minha parte que vai me mandar. Já era um choque você pedir a herança estando a pessoa viva. A pessoa viva, ela faz uma doação, uma oferta, uma contribuição, ela pode fazer o que ela quiser porque os bens são dela. Mas herança eu deixo só se eu morro. Tá claro isso? Então, aí já foi uma afronta. Ele pedia parte dele da herança. Até porque eu trabalhei em cartório muitos anos, então eu vou contar uma coisa pra você. Mesmo que exista um documento que seja no meu nome, vamos dizer, o meu apartamento está no meu nome e no da minha irmã. Enquanto os meus pais são vivos, eu tenho, entre aspas, né? O papel, mas o apartamento, o imóvel é deles, não é meu. Então, mesmo o filho pedindo a herança, era uma coisa assim, tão afrontosa, porque era do pai, não era do filho ainda, entendeu? Então o pai nem dá nada. Não vou falar do pai ainda, vou falar da atitude do filho. Então ficou claro, pedir a herança era uma afronta. Era uma afronta. E aí, também, né, assim, de alguma maneira, ele expunha o pai, né, a uma certa vergonha, porque é o que ela falou, é como se ele estivesse desejando a morte do pai, ou seja, para o pai era vergonhoso naquela época abrir mão de parte da herança, metade, né, e dar para os filhos, porque ficava notório que o relacionamento já não era um relacionamento bom e que já estava desgastado. Aí a história conta que ele gastou tudo de uma maneira irresponsável, né, dissolutamente irresponsável. A gente pode imaginar que ele gastou, o filho mais velho fala que esse teu filho gastou com prostitutas. A gente pode imaginar que ele gastou com mulher, com bebida, com jogo, com droga, o que você quiser imaginar. Mas ele gastou assim tudo mesmo. A ponto, né, até coloquei aqui, a ponto de passar necessidade. E aí as pessoas oferecendo um serviço para ele para cuidar de porcos. Né? Então veio a fome naquele local, ele sem nada mais, já na dificuldade, e cá entre nós, o aperto vem para todo mundo. Né? A hora da dificuldade, a hora de uma situação adversa, vem para todo mundo. Aí o que ele fez? Foi trabalhar lá cuidando de porcos. Só que como ele não recebia nada, a fome era tanta que ele desejava comer a comida do porco. A lavagem, né? Fala aí, né? A alfarroba. A comida do porco. Assim, olha a que nível este rapaz chegou. E aí ele tem a brilhante ideia, né? Vou voltar para casa do meu pai porque lá eles têm comida. E aí eu te dou o X da questão aqui. Ele não teve saudades do pai. Ele não falou, saudades do meu pai, do abraço do meu pai, do colo do meu pai, da conversa com meu pai. Não, ele falou assim, poxa, levantar-me-ei, né, e irei ter com meu pai. Porque lá ele lembrou que os trabalhadores do pai tinham comida sobrando. Falar que eles tinham comida em fartura. E ele aqui passando fome. Aí ele tem a brilhante ideia, né? Levantar-me e irei ter com meu pai. Mas ele não fala, eu vou porque estou morrendo de saudade, eu quero meu pai de volta. Né? Ele teve saudades do pão. Olha o interesse dele. Ele saiu com o interesse do dinheiro. E ele está voltando com o mesmo interesse. Percebeu? Ele está voltando porque ele quer o pão. E aí ele fala, né? Na mente dele ele faz toda uma... Pequei contra o céu, vou falar isso para ele. Pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. Ou seja, ele nem voltou disposto a ser filho, mas até porque ele sabe o que ele fez, né? Ele voltou disposto a trabalhar porque ele queria pão. Isso tem que ficar bem claro para você, o interesse dele era o pão, certo? As coisas do pai, né? E aí, essa é a história do filho mais novo. Aí fica claro pra gente, né? Super interesseiro. Mas agora vamos ver a reação do pai. Lembra que eu falei? Não é o seu pai, não é o meu pai, é o Senhor, Deus, o Pai. O que ele fez em relação a essas atitudes? Vamos lá.
Quando o filho tem a brilhante ideia de voltar e se põe a caminho, a história conta que o pai já estava ali na estrada, assim, de longe ele avista o filho e já corre em direção ao filho. Deixa eu contar um detalhe para você. Há 2000 anos atrás, uma mulher correr era normal, porque tinha criança pequena. Criança correr era normal. Um adolescente correr era normal. Mas o patriarca da família sair correndo atrás do filho, isso não era normal. Ele podia mandar o servo. O servo vai lá e faz tal coisa, busca tal coisa, faz tal... Mas o patriarca já não era normal. Então aí ele já mostra assim, né? Jesus contando essa parábola já mostra o amor do pai, porque ele foi em direção. Ele foi em direção ao filho. O primeiro passo foi dele. Não, tia. O primeiro passo foi do filho, que se arrependeu e decidiu ir. Não, lembra que eu falei? Ele teve saudades do pão. O pai foi em direção a ele buscar o filho, porque ele pega, e a palavra fala que ele abraça, que ele beija, ele sai correndo, abraça, beija, aí ele chama o servo e pede pro servo, traz uma roupa, põe nesse garoto, né? Traz um anel, põe nesse garoto, traz sapatos descalçados, põe nesse garoto, e além disso, pega um bezerro, o mais gordo, né? Um novilho gordo, e vamos fazer um churras, festa, DJ, música, porque ele queria festejar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado no coração dele, a vida retornava, tá? Então a reação do pai foi essa, não importa se o filho está sujo, fedido, cara, ele cuidava de porco, como é que esse menino estava? Se o pai manda colocar roupa e sapato, é porque ele devia estar... O pai abraçou aquele menino sujo, fedido, né? Esfarrapado, não importa. O pai foi buscar o filho estava indo atrás de pão. Então essa é a reação do pai em relação ao filho mais novo. Aí a gente tem um outro filho, que aparentemente é o bonito da história, né? Então vamos lá, o filho mais velho. Vamos pensar com a tia aqui. O que a história conta? Quando ele volta, ele está trabalhando e quando ele retorna lá para a fazenda, ele escuta música e dança. E aí a gente já vê um detalhe, ele não chama, não chega para o pai e fala, ei pai, o que está acontecendo? Já mostra que não tinha a menor intimidade com o pai. Porque ele manda chamar o servo, ele vai perguntar para o servo, o que está acontecendo ali? O que está rolando aí? Contrataram um DJ? É, porque então, tem música e dança. E aí o servo fala assim, teu pai mandou matar o bezerro gordo, aquele gordinho tá preparado para o Natal, teu pai mandou matar o bezerro gordo, porque o teu irmão, ele é bem claro, porque o teu irmão voltou são e salvo e seu pai tá fazendo uma festa para se alegrar com ele. Aí um detalhe, um bezerro gordo, naquela época não tinha freezer, concorda? Então não podia ser para 4, 5 pessoas. Devia estar a comunidade toda lá, a galera toda, todo mundo se alegrando e festejando com esse pai. Quantas vezes esse pai se pôs naquela estrada chorando, esperando esse filho voltar? Quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes eles viram esse pai chorar? Quantas vezes esse filho mais velho que estava lá todos os dias viu esse pai chorar? Por esse menino que foi embora. Ele não estava nem aí. Nem aí. O que ele está preocupado? Que a história conta que ele ficou irado, e aí ele não entra na festa, ele não quer entrar na festa. Mais uma vez, o pai sai da festa, o pai de novo, né, dá o primeiro passo, lembra? É o amor de Deus. O pai dá o primeiro passo e vai em direção a esse filho mais velho e vai conversar com ele, né? Filho querido, né? Mas o menino não quer nem conversar, o menino já vai falando, poxa, eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi uma das suas ordens, obedeço tudo. E o pai não questiona, ou seja, ele era um filho obediente mesmo. E o senhor nunca me deu nem um cabrito, né? Nem um bezerro gordo, era um cabrito. Nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Quer dizer, ele já vem questionar o pai, botar o dedo na cara do pai, tipo assim, eu faço tudo que você manda, como se o pai devesse para ele alguma coisa. Ele vai com arrogância, cheio de si, coberto de razão. Agora vai ter que pensar comigo, amigo. Presta atenção. Bonzinho, né, Paulo? Trabalhador, né?
não realmente obediente, porque ele fala, né? Nunca desobedeci uma das tuas ordens, ou seja, o pai não questiona, é verdade isso. Mas, o que ele estava preocupado? Com o sofrimento do pai, que agora acabou? Estava feliz o pai? Ou ele estava preocupado com o bezerro gordo que mataram? Tio, conta pra eles. Quem estava pagando a festa? Pai. Não. O filho. Lembra que o pai dividiu a A herança? herança era do filho. Lembra que o pai Verdade. dividiu a herança em 2? Então o filho mais novo levou metade. A metade Olha, que até ficou era de quem? Até eu caí nessa pegadinha. Amigo, a metade que ficou era de quem? Era do filho mais velho. De quem era a roupinha nova da festa do irmão? Do filho mais velho. De quem era o anel? Do filho mais velho. De quem era o sapatinho no pé dele? Do filho mais velho. De quem era o bezerro gordo? Pior parte, era do filho mais velho. Tudo que estava rolando ali era a parte do filho mais velho. Então, agora você tem que pensar comigo, qual é a diferença do filho mais novo e do filho mais velho? Os dois queriam saber do dinheiro do pai. Nenhum dos dois estava preocupado com o coração do pai. Porque esse filho mais velho não estava nem aí com o sofrimento, com a alegria agora. Não estava nem aí, porque ele vai jogar na cara do pai, né? E eu falo, filho, há tanto tempo, olha a reação do pai. Filho, há tanto tempo, né? Tu tá comigo? Tudo que eu tenho é teu, tu tá o tempo todo comigo. Tudo que eu tenho é teu, ou seja, não tinha intimidade para virar e falar assim, ai pai, vamos fazer um churras no fim de semana, chamar a galera? Meus filhos fazem isso. Ele não tinha intimidade com o pai, ele não estava nem aí com o pai. De repente ele trabalhava para multiplicar o gado, a plantação, para ele ficar mais rico. Porque ele não estava nem aí com o pai, e muito menos com o irmão, que estava ali, né, voltando, parecendo, eu creio, um mendigo. Ele retorna e o irmão mais velho não está nem aí, nem aí. Então a gente tem que entender o seguinte, ele estava irado também por causa do... Entendeu como os dois filhos tinham o mesmo coração? Os dois queriam o pão, os dois queriam o dinheiro do pai. Mas o que o pai queria? O filho de volta que estava perdido. O que o pai queria? O filho na festa para se alegrar com o irmão. O que o pai queria? Os filhos com ele. O que o pai quer até hoje é os filhos, os filhos com ele. É uma família. Até hoje é a mesma coisa. Isso comentamos na última live, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta isso. O que Deus sempre quis? Os filhos com ele. Quem vira as costas somos nós. Quem vive, às vezes vive como filho mais novo, como se não existisse Deus. Então, eu vivo a minha vida, meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu quero, eu sou livre, vou onde eu quiser, como se o pai tivesse morrido, lembra? Ou como se não existisse um pai. Tem gente que vive assim, como filho mais novo. E tem gente que vive como filho mais velho. Ai, mas eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu sou tudo certinho. Para, filho, para, quer ser interesseiro do mesmo jeito. Foi o que eu falei, nem a gente sendo pais bons, a gente também erra. Não tem um que não erre. A palavra fala, não existe um justo sequer. Então, com toda a nossa justiça, seria só uma autojustiça. Não, eu não faço. Para jogar na cara de Deus, cadê a minha bênção? Fiz tudo certinho? Para. Nós somos todos iguais. Não importa qual é a tática que você está usando, né? Para pôr a mão na herança do pai. Porque eu posso ver e falar assim, o nosso caso cristão. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, sei o quê. Cadê minha bênção? Jesus, tantos anos aqui, cadê a minha bênção? Estou esperando a minha bênção. Qual é a tua oração? Jesus cura, Jesus salva, Jesus prospera. Não, pede. Pare e pensa a tua oração agora. Pare, seja honesto. Qual é a tua oração? Uma lista de desejos para o pai? O que você quer? O pão. A gente tem que reconhecer que nós somos filhos, o coração do homem é mau. Nós somos, não importa em que posição nós estamos. E esse era o público, lembra que Jesus contou? Os pecadores e os religiosos. Não importa que público você é. O que nós queremos, porque o coração do homem é mau, o que nós queremos é o pão, são as bênçãos. Entendeu? Então, qual é a diferença aqui que Jesus queria mostrar para esse público? Que existia um terceiro filho, quem estava contando a história. Certo? Terceiro filho, que hoje é o nosso irmão mais velho,
Eu tenho um pai que me ama, que me chama para perto dele. Eu tenho um irmão mais velho que não ficou irado por nada, não ficou bravo por nada. Ao contrário, quando ele viu o sofrimento do pai, ele foi na lama me buscar. Ele foi, né, na sujeira me buscar. Jesus foi. É o que a palavra conta, né? Ele desceu, ele se humilhou, se tornou servo para vir buscar cada um de nós. Esse é o nosso irmão mais velho. E ele não deu um bezerro gordo para fazer o churrasco, para fazer a festa. Ele se deu. Ele próprio, a vida dele foi para a cruz para trazer as nossas vidas de volta para o coração de Deus. Esse é o nosso irmão mais velho. Tá entendendo que o coração de Deus, o Pai, é um coração que atrai os filhos para ele? E o coração de Jesus, que seria um outro filho, o filho, é um filho que se doa, que está preocupado com o sofrimento do pai. Ele viu o pai chorando pela criação que estava perdida. O que ele fez? Pai, deixa lá. Eu desço. Porque a palavra fala que ele voluntariamente se entregou. Fala que ele falou, ninguém me tira a vida. Eu voluntariamente me entrego. Ele se doou. Então você tem que guardar isso. Você tem um pai que te ama, que te chama para perto, não importa a tua situação. Se tu tá sujo, tá marcado, ferido, ou se tu tá bonitinho, de terno e gravata, no bem, né? No bem bom aí. Não importa a tua situação. O pai te chama para perto. O que a gente precisa reconhecer? E aí tem um detalhe. O filho mais novo tomou uma atitude que o filho mais velho não tomou. Isso é importante falar. Ele teve uma atitude. Mesmo com o coração errado, com a motivação errada, ele teve uma atitude. Ele falou, que besteira que eu fiz, né? Vou voltar para lá. O filho mais velho não. O filho mais velho ele continuou firme e forte ali. Tô certo, a soberba aqui, a arrogância ali. O pai foi lá buscar ele. Mas o filho mais novo teve uma atitude que a gente tem que aprender com ele. Que é reconhecer quando erra. Você precisa reconhecer quando erra. Isso atrai o coração de Deus. Não é a tua atitude, né? Não foi a atitude porque o pai estava na estrada. Mas qualquer um de nós, como pai, gosta de ver o filho quando fala, poxa, mãe, pisei na bola, hein? Desculpa aí, foi mal. Então isso é importante. Agora você tem que pensar comigo. Então a gente viu, né? Peraí, a gente viu a história do filho mais velho e a gente viu a reação do pai. Do coração do pai, que representava o coração de Deus, tá? Isso é importante você saber, que não é igual, né? Bem diferente. E o que a gente compartilhou com você agora? Que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele foi lá na lama nos buscar, certo? Ele não ficou bravinho para entrar na festa. Ele foi e ele fez a festa, né? Ele fez a festa para alegrar o coração do pai, para cumprir a vontade do pai. E o que eu quero compartilhar com você agora? A gente precisa aprender algumas lições com isso. Primeiro é o arrependimento, né? O mais novo, ele teve uma atitude que ele se arrependeu e mudou, assim, a motivação é errada, foi o que eu falei. Mas ele teve uma atitude, ele mudou de atitude. Ele estava indo pro buraco e falou, peraí, eu vou sair desse buraco porque eu tenho para onde ir, a casa do meu pai. Lá o pai ia consertar o coração dele. Como é que seria? Pensa comigo, depois da festa, rolou a festa, aí o filho mais novo assim, não, daqui a pouco o pai me pega de jeito ali, vai dar uma voadora. Nada, rolou a festa, comes e bebes e dança, né? O filhinho foi dormir. Aí no dia seguinte, café da manhã, vamos lá, aí o filho tá lá, né, o mais novo, agora o pai vem, vai me dar aquele sermão. Tá lá comendo um pão que ele não merecia. Sentado numa mesa, né, que ele não merecia. Tomando um leite que ele não merecia. Vestindo um pijaminha, né, que ele não merecia. Passou uma noite numa caminha fofa, quentinha, que ele não merecia. Aí ele tá lá, na mesa só ali assim. Não, mas ele vai chegar e vai dar uma... Aí o pai chega. Gente, Deus nos deu imaginação, vamos pensar. Aí o pai chega de manhã. Aí o filho olha assim, é agora que vem o sermão. Aí o pai fala assim, bom dia filho, dormiu bem? Né? Nada, nenhuma bronquinha, nada. Aí eu te pergunto, seu pai é assim? Seu pai é assim? Quando você apronta, seu pai é assim? É difícil. Bora fazer churrasco, fazer festa? Não, mas esse coração de Deus é assim. Ele ficou feliz do filho estar com ele. E aí, a gente aprende outra lição com essa história.
esse filho passou um tempo fora, vivendo daquela maneira, certo? A gente leu na história, vivendo a vida toda torta, toda errada. Como ele vai viver agora na fazenda ali com o pai, uma vida de faz de conta? Porque já não era mais o mesmo filho que saiu. Ele já tinha, né, uma experiência, uma vida, marcas, traumas, né? Será que ele experimentou? Aí a gente aprende outra coisa, que o amor do pai cura. Sabe por quê? Depois de se ver aquela mesa de café da manhã, o pai chegar, bom dia, fez tudo bem, você dormiu bem, você tá bem. Então, aí o pai vem e fala assim, posso te pedir um favor? O que esse menino vai falar? Tipo assim, pode ajudar o teu irmão ali na lavoura hoje? Claro que sim! O que esse menino vai responder pro pai? Filho, tu pode fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa? Claro que sim! E assim é para as nossas vidas, gente. Quando a gente entende o quanto é amada por Deus, quando eu entendo o quanto Deus me ama, ninguém precisa falar pra mim assim, ai, esse decote tá muito isso aqui. Eu sei o que agrada o coração do meu pai. Quando eu sei o quanto Deus me ama, ninguém precisa falar pra mim assim, olha, fumar é pecado. Porque eu falo assim, eu não tenho coragem de ferir o coração do meu pai, depois tanto que ele me amou. Então assim, depois, isso você precisa aprender. Depois que o filho mais novo retorna, o que ele aprende? Uma vida de santidade, que não é forçado. Então a gente não vive uma vida de não faço, não mexo, não toco. Não... Para, isso é religiosidade. Mais uma vez a gente cai na mesma história. Não passa essa história pro seu filho, como eu não quero passar pros nossos. Ai, para ser cristão é não mexe, não toca, não dança, não canta, não faz, não... Para! Você passa uma mensagem para ele que Jesus, que Deus, o Pai, é um velho chato, ranzinho, sentado numa cadeira dando ordem. Não, vai, volta, Quem quer um Deus assim, gente? Pelo amor de Deus. Quem quer um Deus assim? Não, isso não é o amor de Deus. Primeiro você mostra o amor de Deus pro seu filho. E quando ele entendeu quão amado ele vai falar assim, poxa, não tenho coragem de desobedecer. Pra que eu vou fumar? Né? É uma resposta. A santidade, a vida reta é uma resposta. Esse filho mais novo, ele queria fazer agora tudo pra quê? Pra agradar o pai. Como ele não tem coragem de fazer nada que machucasse o coração do pai? Porque ele foi muito amado, muito perdoado. Entenderam? Então a gente aprende isso também, né, Paulo? Com que certeza. É uma resposta. E assim, o perdão de Deus não é um perdão temporário, não é um perdão passageiro, ele é eterno. A palavra fala que Deus, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele não vai se lembrar daquilo que você fez. Daqui 2 dias, né? Ele é muito diferente, mas o incrível de Deus é isso. Ele não se parece conosco, mas ele quer nos formar a imagem e a semelhança dele. E esse processo começa quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, não tanto pelo que falam, mas pelo que a palavra fala, né? Tudo que foi escrito, né, do princípio ao fim, a Si já falou disso, ela foi escrito para nos ensinar, às vezes até para nos repreender. Tem algumas coisas da Bíblia que traz uma repreensão, mas é para o nosso bem. Qual o pai que não repreende o filho? Qual o pai que não exorta o filho quando o filho faz algo errado? Se não faz, é porque não gosta do filho, é porque não ama o filho. Independente de tudo que o pai fez, tratou ele com muito amor, com muito carinho, mas nós sabemos que o nosso pai, ele sempre vai querer o melhor de cada um de nós, né? Talvez numa conversa reservada mais tarde, até para que haja assim uma reconciliação, eles podem ter conversado, né? Não fala, mas que nós temos uma mente fértil, nós podemos conjecturar que em um determinado momento eles sentaram para conversar. Mas o importante de tudo é a restauração e é o amor do Pai, né, sobre as nossas vidas, de como o Pai age em relação aos nossos pecados, em relação àquilo que fazemos que vai diretamente contra Ele. E Ele lança no mar do esquecimento e Ele não vai pescar lá depois de buscar para jogar na nossa cara, mas você fez isso. Ele não faz isso, né? Por isso que nós amamos cada vez mais Deus, o nosso Pai. E a gente pode pensar nesse irmão, esse irmão mais novo, no decorrer da história, a gente pode imaginar, se alguém tocou no assunto, foi ele. Ah, pai,
puxa, eu fiz isso e aquilo. Filho, deixa pra lá. Fica tranquilo. Deixa pra lá, fica tranquilo. Porque a palavra diz que o perdão de Deus é assim. Então, quando a gente traz de volta, não é o Senhor. Essa acusação que vem no seu coração não é o Senhor, porque o Senhor te perdoou. Acabou, ponto final. Esse filho, o que foi que ele fez, ficou lá pra trás. Foi. Acabou, passou, foi. Daqui pra frente ele é filho amado de Deus, vivendo ali na fartura, na bonança ali, no conforto da fazendinha do pai ali. E fim, não tem esse, senta aqui agora, vamos conversar. Já foi, se o pai perdoou, tá perdoado. E é uma coisa que é uma loucura pra gente, mas é isso que te faz andar agora em gratidão a esse amor. É uma loucura, porque não é igual a gente não fica de mal, de cara virada, ou coloca a gente de castigo. Não, ele perdoa, e ponto. E fala, tô contigo, vambora, vamos junto. O interessante também ser que, como você falou, né, a roupa, ele chegou, né, de uma maneira, né, imagino eu, num estado bem deplorável, vamos dizer assim, né, fedido, sujo. Mas é engraçado que não só a roupa que o pai deu, que é uma veste nova, mas colocou um anel no dedo, né? O anel fala de aliança, de um novo começo, de uma restauração, de um novo convívio. E a sandália nos pés fala de uma nova base, né? Começar do zero, formando dali para frente uma base sólida que com certeza serviu de lição, né? Tanto para um como para outro, tudo que eles passaram, e com essa base eles não iriam errar mais, eles não iriam cometer os mesmos erros que cometeram lá atrás, eles teriam dali para frente uma nova vida com o Pai. E nós devemos agir semelhantemente a esse pai, né? Porque os nossos filhos, nessa trajetória, né? Você que está aí, está com o seu filho, ele vai errar, é inevitável. Nós, até hoje, nós erramos, né? Até o presente momento, nós erramos e vamos continuar a errar. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem esse perdão pronto para cada um de nós. Não importa o que você faça, tá? É lógico que a gente não vai usar isso, né, como um pretexto para errar diante de Deus. Mas nós sabemos que nesse infinito amor de Deus, né, todo erro que não é voluntário, todo erro que nós cometemos, assim, vamos dizer, de uma maneira acidental, Deus está pronto para perdoar. E mesmo que seja um erro intencional, porque esse filho, ele quis. Verdade. Ele quis verdade. pecar, ele quis gastar dinheiro com prostituta, ele quis beber, ele quis se sujar. Ele quis se sujar. Foi uma decisão e o pai própria, permitiu. né? Vai, filho, vai. Pessoal. Então, não importa qual é a tua situação hoje. Se aconteceu de tropeçar, ou se você decidiu, não, a partir de agora, eu também não sei que tipo de pai te apresentaram, que tipo de Deus te apresentaram, entendeu? Porque se apresentaram para você um Deus chato, quadrado, cansado, entendeu? Eu vou te falar, é melhor ir pro mundo, porque lá é mais divertido. Agora eu vou te falar, mentiram para você, porque a vida com o pai é muito melhor. Na casa do pai, lembra da história? Tem pão. Na casa do pai, não que eu queira o pão, na casa do pai tem a fartura, tem o conforto, tem tudo isso que o mundo vai mentir para você que te oferece, mas é mentira, porque ele vai te cobrar de volta. Porque o mais novo gastou tudo, depois ficou sem nada e ninguém deu nada para ele. Nem a comida do porco, nada, né? Então é tudo ilusão. Na casa do pai é real, existe tudo isso. E existe o pai, pronto para te acolher, para te vestir, para te botar um anel que é aliança, para te calçar, para te dar segurança, base. Isso você só encontra no Senhor, em Jesus. Aí me passou pela cabeça agora que toda essa fortuna que ele gastou, ele não sozinho, né? Ele deve ter feito nesse meio tempo, ele deve ter feito amizades, ele conheceu pessoas e ele gastou esse dinheiro com essas pessoas. Só que na hora que a coisa apertou, que ele precisou de um emprego, que ele precisou cuidar de porcos, que ele desejou comer as alfarrobas dos porcos, não menciona ninguém, não tinha ninguém com ele, a ponto dele desejar voltar para a casa do pai por causa da comida. Cadê os amigos?
Cadê aqueles que foram festejar com ele, foram gastar o dinheiro dele e que na hora que ele passou aquela dificuldade, ninguém apareceu? Cadê? Então o mundo é assim, né? O mundo ele vai te oferecer coisas. Né? Quando nós falamos o mundo, são as atrações que a gente vê no dia a dia que seduz o ser humano, né? Que seduz. No nosso conceito de hoje, né? Da maneira que nós vivemos, que nós vemos as pessoas viver, é complicado, porque hoje em dia não basta você ser um bom homem, você ser uma boa esposa. Tem gente que procura coisas além disso lá fora. E aí quando a coisa fica feia, quando o barco afunda, não fica ninguém para ajudar, né? Todo mundo acaba caindo fora. Então, o que a gente queria passar para vocês hoje era o quão amado você é. Que você entenda que o Pai, ele dá o primeiro passo na tua direção. Não importa a sua situação, porque eu falei, não importa. Ele dá esse primeiro passo. Ele quer te buscar. Ele quer você com ele. Ele quer te dar roupa nova, anel no dedo, sandália nos pés. Ele quer você perto dele. Mais do que isso, ele quer fazer uma festa com você. Com você. E quem proporciona isso tudo hoje, como a gente falou, é Jesus. Tá bom? Então fica esse convite hoje pro amor do Senhor, né? Pro amor do Senhor. Então é importante você saber que você é um filho amado, ponto. Essa é a verdade. E é mais importante você saber o quão amado você é, tá bom? Essa era a mensagem que a tia queria passar para você, que eu queria passar para você. Domingo, nós estivemos aqui na reunião, porque nós retornamos, né, às atividades presenciais. E se vocês estiverem aqui, domingo que vem agora, nós continuaremos nesse ponto. Fica rolando aí. É quinta. Domingo, tá? Continua aí. Eu vou ver o que eu faço lá, mas se repete aí que é quinta-feira. Tá, eu vou voltar então. Vou voltar, tá. Tá, pode ser. Voltando às reuniões presenciais, a gente vai continuar nesse tema. Conhecendo o amor de Deus, conhecendo o amor do Senhor, o sacrifício de Jesus. Porque se você não for atraído, Ele vai te atrair para esse amor. Se você não for conquistado por esse amor, não é reunião que vai fazer você vir aqui. Não é a pastor, o pastor, não é discipulado. Quem te atrai é o amor de Deus, tá bom? Então nós retornamos às reuniões presenciais. A tia vai colocar lá quando será a próxima reunião. Mas se você não puder vir, porque às vezes o teu pai ou tua mãe é um grupo de risco, ou tem criança pequena e a reunião não tem, da criança pequena não está liberada a classinha, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito dessa palavra chegar até você. Você não vai ficar fora, tá bom? A gente vai continuar trazendo essas verdades para o seu coração, tá bom? Mais algum recado? Da minha parte. Então a gente vai finalizar com aqueles recados básicos que nós ainda estamos, né, nesse período. Se puder, fique em casa. Ou não, né? Não vou falar porque brigaram comigo que eu incentivei vocês a ir ao shopping. Mas o shopping não tá proibido, né? Se sair, usa a máscara, usa o álcool gel, leva na bolsa o álcool gel, tá bom? E lave sempre as suas mãos. Isso é muito importante. E mais que tudo isso, por favor, toma banho. É muito importante você tomar o seu banho e ficar cheiroso, tá? E lembrando a frase mega: você não é todo mundo, você é filho amado de Deus, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe. Se Deus quiser, logo, logo nós estaremos juntinhos.